pessoal! Vamos falar um pouquinho sobre a volta de Jesus. Eu já falei várias vezes que eu queria fazer um vídeo falando sobre isso. E eu acho que eu vou falar um pouco, porque não tem como falar tudo sobre a volta de Jesus, porque é um assunto muito complexo, muito cheio de coisas. Mas eu vou tentar explicar para vocês de uma forma mais simples possível. Eu tenho certeza que vocês vão entender um pouco mais. Então tá, vamos entender. Primeira coisa que vocês têm que entender para compreender a volta de Jesus. Existem várias pessoas que falam sobre a volta de Jesus, quando que ele vai voltar. Alguns acreditam que seja uma volta de Jesus invisível, outros antes da tribulação, outros depois da tribulação. Então, como que a gente vai saber como é que Jesus vai voltar? Primeiro a gente tem que entender por que Jesus vai voltar. Primeiro, por que ele foi e por que ele vai voltar. Então, o Senhor Jesus, o tempo todo que ele estava aqui, ele pregou dizendo assim: arrependei-vos, porque está chegando o reino dos céus. Não foi isso que é a pregação de Jesus? De João Batista, dos apóstolos. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O reino dos céus está vindo. O reino dos céus, a gente sabe que o reino, tudo que existe, era governado por Deus desde o princípio. Só que o homem pecou, então começaram a ter outros reinos na terra. O reino dos homens e o reino das trevas. Deus vai voltar, né? O Criador, o Rei dos Reis, vai voltar e tomar de volta o que é dele, o reino dele de volta para si. Por isso que ele disse: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo, porque o reino de Deus vai voltar e vai destruir, acabar com todos os reinos, e ele vai tomar posse desse reino novamente. Então, Jesus falou sobre isso. Então, o reino de Deus, a vinda dele vai ser para tomar posse do reino, para tirar todos os reinos da terra e ele estabelecer um só reino com um só rei, que ele será o rei. Nós seremos reis e sacerdotes junto com Jesus. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é isso. A volta de Jesus vai ser para que ele estabeleça de volta o reino de Deus, o domínio de Deus sobre a terra. Domínio único de Deus. Primeira coisa. Segunda coisa, por que Jesus foi para o céu? O Pai disse para Jesus assim: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos seus pés. Gente, o povo de Israel rejeitou Jesus, mataram Jesus, negaram o Filho de Deus, e Jesus disse que eles iriam sofrer por causa disso, que o sangue de todos os profetas iria cair sobre aquela geração. E eles sofreram muito por causa do que eles fizeram, de ter negado Jesus, de ter matado os profetas. E a ira de Deus caiu sobre o povo de Israel durante todos esses anos. Nós vemos que eles foram castigados por Deus e feridos mesmo durante muitos anos. E ele disse que nos últimos dias, quando essa indignação de Deus parasse sobre o povo de Israel, cessasse a ira, ele traria o povo de Israel de volta para sua terra e os restituiria de novo tudo que eles tinham perdido. Então a ira de Deus foi derramada sobre o povo de Israel. Só que nos últimos dias Deus agiria, Deus se vingaria não mais de Israel. Ele se vingaria agora das nações que fizeram mal contra Israel. Então a vingança de Deus, a ira de Deus contra Israel iria acontecer até o período que Deus os restituiria para a terra. Depois disso, Deus iria agir na terra para se vingar das nações que fizeram mal contra o povo de Israel. Então, nesses últimos tempos, Deus, ele disse que ele levantaria, que haveria um governo do anticristo, que a gente chama de anticristo. Esse homem, ele vai ser usado por Deus, entre aspas, tá? Para poder executar juízo contra as nações. Isso está escrito lá em Joel, que ele vai se vingar das nações, que o próprio Deus vai ajuntar essas nações que fizeram mal contra Israel e ele vai pisar no lagar da ira. Entenda isso. Deus falou para Jesus:
assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos seus pés. Então Jesus está assentado à direita de Deus Pai, esperando o dia em que o próprio Pai ajuntará as uvas, né, os inimigos, que ele chama de as uvas, em um só lugar. O lagar era um lugar onde eles colocavam as uvas para pisar. Então, Deus vai juntar todas essas nações, os exércitos e os reis dessas nações inimigas que fizeram mal contra Israel, em um só lugar lá em Israel, que é chamado de Vale do Armagedon. E nesse lugar é chamado de Lagar da Ira de Deus. Ele vai juntar os exércitos ali, nesse lugar, através do anticristo, para que o próprio Jesus possa descer e pisar no Lagar da Ira de Deus. Então Jesus está esperando, primeiro, o evangelho ser pregado em todas as nações e o momento certo dele executar juízo contra as nações. Então a ira de Deus que vai vir, que a gente sabe das taças da ira, não é ira para nós, é ira para as nações que fizeram mal contra o povo de Israel. Apesar de que o anticristo vai perseguir a igreja, como está escrito lá em Daniel, muitos serão mortos, perseguidos, mas esse tempo vai ser um tempo de vingança de Deus contra as nações. O próprio Jesus vai descer do céu. Então, ele está aguardando esse momento em que os inimigos serão colocados todos debaixo dos seus pés, esse dia. Então, vamos ler o que o próprio Senhor Jesus falou sobre a sua vinda. Vamos ler em Mateus 24. Mateus 24. Vou pegar o óculos aqui. Vamos ver aqui. Eu gostaria de ler tudo, mas não tem como ler, porque se eu ler tudo, vamos ficar um vídeo enorme. Jesus disse, assim, versículo 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunha a todas as nações, então virá o fim. Então, o evangelho ser pregado em todo o mundo é um sinal da vinda. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lhe entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver no telhado de sua casa não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo não volte para pegar manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno e no sábado, porque haverá então uma grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Então, presta atenção. O Senhor Jesus, ele fala aqui de duas coisas. Ele primeiro falou sobre a destruição de Jerusalém, que aconteceu no ano 70 depois de Cristo, que ele fala sobre a destruição do templo. Mas aqui ele fala do sacrilégio terrível, que também pode ser chamado de abominação da desolação. Então, o profeta Daniel, ele preveu, está escrito lá em Daniel, não vou ler, está escrito em Daniel 11:31 e 12:11, leia na sua Bíblia. Ele fala sobre o anticristo. Ele fala que o anticristo vai entrar no templo do Senhor, vai paralisar o sacrifício e vai estabelecer essa abominação da desolação. Ele vai ser adorado, ele vai buscar adoração para si mesmo e vai começar a matar e perseguir as pessoas. E a Bíblia fala que esse período, essa tribulação, que a gente chama de grande tribulação, ela vai durar 3 anos e meio. Então, é a chamada grande tribulação. Não em tamanho, mas em severidade, né? Como a Bíblia fala sobre as dores de parto. As dores de parto, elas começam leve e muito espaçadas. Mas as últimas dores, elas são muito rápidas e muito doloridas. Então, as últimas dores vão ser rápidas, mas muito mais doloridas. Então, o anticristo vai começar a perseguir e matar muitas pessoas, principalmente cristãos. E esse momento do anticristo perseguir o povo judeu vai ser crucial para a própria salvação dos judeus, para que eles se voltem para o Senhor, para que eles reconheçam Jesus. Então vai ser também usado esse momento de aflição para eles se voltarem para Jesus, para eles crerem no Senhor e voltarem-se para Deus. Então,
o anticristo vai estabelecer essa grande tribulação. Então, olha o que Jesus falou. Vamos ler de novo. Quando o que a Daniel falou, profetizou acontecer, vocês devem fugir. E ele disse assim: porque haverá grande tribulação, tão grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas, por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Então, Jesus falou que vai ter essa grande tribulação, que em outros versículos já fala que será um período de 2, 3 anos e meio. Então, presta atenção nisso aqui. O anticristo vai vir, vai estabelecer a grande tribulação. E olha o que ele fala depois. Ele diz que, olha aqui, lê comigo aí. Versículo 29. Imediatamente após a tribulação daqueles dias. Lê de novo, por favor. Lê aí na sua Bíblia, de novo. Mateus 24, versículo 29. Leia, por favor, na sua Bíblia. Não leia na minha. Não espere ler. Leia você. Imediatamente após a tribulação daqueles dias. Qual tribulação? Ele acabou de falar. Grande tribulação que foi profetizado por Daniel, do anticristo. Leia lá Daniel 11, 31, Daniel 12, 11, a tribulação, a grande tribulação. Fala do anticristo. Ele falou imediatamente, Jesus disse, imediatamente após a tribulação. Após. Fala, repete comigo. Imediatamente após a tribulação. Após é o quê? Depois. Então, vamos falar de novo? Imediatamente depois da tribulação, daqueles dias. O sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, os poderes celestiais serão abalados, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todas as nações se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e grande glória. Presta atenção nisso aí, leia o que Jesus falou. Jesus falou como que vai ser a vinda dele. Não precisa de mim, nem de nenhum professor de teologia para te ensinar isso aqui, não. Leia de novo. Versículo 29. Imediatamente após, depois da tribulação, da grande tribulação, aparecerá o sinal do Filho do Homem e todas as nações se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e grande glória. Ele está dizendo que imediatamente após a grande tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará o seu brilho e todas as nações verão o Filho do Homem descendo numa nuvem com poder e grande glória. Então, aqui eu já vou responder para você todas as suas perguntas. Jesus vai vir antes ou depois da grande tribulação? Ele disse, imediatamente depois. Jesus está respondendo a questão. Ele disse, imediatamente depois. A vinda de Jesus será invisível ou visível? As pessoas vão ver Jesus vindo ou não verão? Vamos para que Jesus responda? Leia aí. Todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo do céu, vindo das nuvens do céu com poder grande. Ele está dizendo que todas as nações verão. Então, quem está respondendo para você é Jesus, não sou eu, tá? Não é eu que estou entrando nessa briga, não. É Jesus que está respondendo. Ele disse que ele vai vir imediatamente depois da grande tribulação e que todas as nações da terra o verão. Então, primeiramente, ele não virá antes da grande tribulação. Ele não virá de forma invisível, porque todos o verão. E o que vai acontecer na hora que ele estiver descendo? E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão seus eleitos dos quatro ventos a uma outra extremidade do céu. Presta atenção nisso aqui.
Ele vai enviar os seus anjos, ele vai descer com seus anjos, e os seus anjos vão recolher as pessoas, os seus escolhidos, para o encontro com o Senhor nas nuvens. O que é isso, gente? Os anjos vão descer, ele falou que os anjos vão fazer o quê? Olha aqui. E ele enviará os seus anjos, e estes reunirão os seus eleitos. Eles vão pegar os eleitos e trazê-los na onde? A uma e a outra extremidade do céu. Não é da terra, é do céu. Do céu visível, que é onde Jesus vai estar. Ok? A resposta tá aí. O próprio Jesus está respondendo para nós. Se vai ser antes, se vai ser depois, se vai ser visível, se vai ser invisível. O próprio Jesus já respondeu. Como será o arrebatamento? Está respondido também. Os anjos pegarão as pessoas e trarão ao encontro com o Senhor nos ares. Vamos ver os outros versículos que falam sobre isso? Só um momentinho.